Microfone. Ok, obrigado pelas perguntas. É impressionante o entusiasmo aqui nesta sala. Primeiro, a pergunta sobre o que nós estamos fazendo para apoiar o processo democrático aqui em Angola e especificamente o que nós estamos fazendo para apoiar as eleições deste ano. Está funcionando? Sim, está funcionando. Okay. Nós começado o processo de apoio para o processo democrático há muitos anos, mas especificamente para o processo democrático e o processo eleitoral, nós começamos o ano passado com uma série de conferências que inclui sociedade civil, os partidos políticos, peritos internacionais que debataram o que é democracia e o processo eleitoral em outros países e como se pode aplicar estas lições a Angola neste ano. Também nós temos como $2 milhões que estamos dirigindo à sociedade civil, particularmente para educação cívica, formação dos observadores nacionais e domésticos, também formação dos jornalistas na cobertura eleitoral, com o enfoque de imparcialidade. De fato, ontem nós lançamos um workshop, um seminário aqui em Benguela, com jornalistas de Benguela, Wambo e Huila. Vamos ter outra conferência no Lubango a semana que vem. Também estamos coordenando com outros observadores internacionais em Luanda para montar equipes de observação para o dia das eleições e vamos enviar equipes às várias províncias no país. Nós começamos o processo em um país independente, é uma democracia, eles têm seus próprios interesses, bem como os palestinos. E eu acho que vamos tentar, provavelmente depois de nossas eleições, é muito difícil fazer iniciativas antes de eleições em qualquer país, mas imagino que qualquer candidato ganhe as eleições, ele vai fazer um esforço para resolver este difícil assunto dos palestinos e israelitas. Com respeito à comparação entre a Assembleia Nacional aqui em Angola e nosso Congresso nos Estados Unidos, obviamente é muito difícil fazer uma comparação entre os dois parlamentos. Eu acho que, falando da história dos Estados Unidos, tem havido tempos ou períodos em que, em nosso caso, nós temos só dois partidos, os democratas e os republicanos. Então, é um pouco mais simples nesse sentido. Mas, historicamente, nós temos tido épocas em que um partido dominou sobre o outro partido. O assunto mais importante, como eu mencionei mais cedo, é o facto que qualquer partido seja o partido governante que atue de uma maneira responsável e, por outro lado, que o partido ou partidos da oposição atuem também de uma maneira construtiva. E eu acho que os dois lados têm que actuar pelo povo angolano. Isto é o assunto mais importante em qualquer país, que os políticos atuem no benefício do povo. Com respeito ao comentário sobre se pode ter uma democracia sem democratas, é uma pergunta partidária para nosso ponto de vista, porque nós temos só democratas nos Estados Unidos, no sentido
Eu tenho o sentido que nesta sala tem muitos democratas também, mas tem que respeitar os direitos da minoria. Em sério, eu acho que o que é importante é se a sociedade civil é democrata e se pode jogar um papel construtivo, particularmente durante uma campanha eleitoral, vai selecionar democratas. É simplesmente um facto. E eu acho, e pessoalmente eu conheci muitos democratas aqui em Angola. E eu acho que muitas vezes um país como Angola superestimar os Estados Unidos em termos de nossa democracia e muitas vezes subestimar a sua democracia em termos de as suas capacidades como sociedade civil. E eu acho que vocês têm mais poder que vocês sabem. Finalmente, com respeito à corrupção, só posso repetir que em qualquer país democrático existe mecanismos para denunciar, para processar qualquer pessoa. Eu não posso comentar especificamente em casos específicos, mas eu acho que aqui em Angola, com a Constituição, com as regras e as leis, vocês têm muitos mecanismos e muitas maneiras para aperfeiçoar esta democracia. Eu acho que não é o meu papel para pronunciar sobre as leis e as pessoas aqui em Angola, é a decisão dos angolanos. E se eu tivesse uma receita para a democracia perfeita, eu pudesse compartilhar esta receita com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Mas, infelizmente, não existe uma receita para uma democracia perfeita. Eu acho que vocês têm que lutar pacificamente para os seus direitos. E eu tenho sentido, baseado nesta conversa, que vocês têm uma perspectiva, têm uma vantagem em que vocês possam expressar as suas perspectivas em vários fóruns. Vamos para mais uma ronda? Sim. Sim. É a última ou vai depois dessa? Ok. É a última? A última? A última, sim. Okay. Última. Ok. Obrigado mais uma vez pelas intervenções. Nós vamos passar para a terceira e última intervenção e dizer aqui aos nossos caros presentes que é normal que algumas questões mais profundas e, sobretudo, mais sensíveis, que, se calhar, tendo em conta a situação de diplomata do nosso convidado, é normal que não se responda diretamente. É normal que ele não faça pergunta a todo mundo aqui. Ouvi aqui alguém a dizer que há democracia em Angola. Temos que transmitir uma mensagem clara ao embaixador dos Estados Unidos da América, porque ele é que vai levar essa mensagem ao mundo. Há democracia em Angola? Não! Bem, senhor embaixador, tal como o senhor embaixador ouviu, o povo diz que em Angola não há democracia. Se os livros em Angola dizem que há democracia, é pura mentira. É importante dizer isso. Só está no livro e não se faz sentir em nenhuma parte de Angola. As páginas... Eu aqui a falar para o senhor embaixador,
é importante que se diga isso. Muitas vezes, repetidas vezes, os únicos jornais independentes, os sites independentes, fazem acusação séria ao governo de Angola. Será que as potências do mundo não podem já agora fazer uma acusação formal a partir das informações que os jornais independentes e que os sites publicam? Estados Unidos, uma potência que todo mundo olha como a super do mundo, será que não pode fazer alguma coisa em relação a esse povo que sofre bastante, onde a minoria é totalmente rica e a maioria pobre? Obrigado. Dizer que este tema realmente já há muito foi esperado, falar sobre democracia. Acho que o central da democracia para nós, além do conceito que a gente tem como a democracia, o poder do povo para o povo, já foi muito e bem confirmado que o poder não está no povo e nem tão pouco o povo considera que o Estado angolano é um Estado democrático. Além do mais, eu queria tecer alguns comentários e críticas ao seu embaixador, que representa os Estados Unidos. Disse que nós temos sim a responsabilidade de indicar e de lutar pela nossa democracia. Bem, face às relações políticas internacionais dos Estados Unidos, não se compreende a passividade dos Estados Unidos em resolver algumas situações do Estado angolano, quando os Estados Unidos, em alguns países, sobretudo os africanos, que não mantêm relações políticas profundas, conseguem intervir, mesmo que o povo não lute pela sua democracia. Então, acho que um outro exemplo pode ser citado é o caso do ex-Zaire, de Mobutu Sese Seko, que foi um líder extremamente corrupto. E um dos grandes obstáculos para a democracia é a corrupção. Então, de que forma é que os Estados Unidos acham que podemos escolher ou que a experiência pode passar para a África e Angola quando estabelece relações internacionais com líderes africanos, de alguma forma vai sensibilizar e promover a corrupção em Angola e de alguma forma vai dizer que o povo tem que lutar? Bem, se de um lado querem a democracia em Angola, é preciso não contribuir para a corrupção que tem com os líderes. Eu acho que de alguma forma a relação que os Estados Unidos mantêm com alguns líderes, quer angolanos como África, depende muito do regime, ou seja, é que vai ditar o regime político que nós sofremos. Eu acho que ser exatamente um bom democrata, como o senhor embaixador, com muito respeito, disse que os Estados Unidos, os americanos são democratas, ser um bom democrata é aquele que conhece os seus direitos, respeita e, sobretudo, a dor dos outros. E, de alguma forma, com esse pronunciamento, eu creio que os Estados Unidos não está interessado na dor dos angolanos e na dor do resto dos países que, de alguma forma, não estabelece uma relação política internacional. Muito obrigado. Eu queria partilhar uma sugestão com os caríssimos colegas e conferencistas, sobretudo ao Munga, que naturalmente está a organizar este debate excelente. Em democracia há um princípio que se diz respeitar as opiniões dos outros e naturalmente podemos exercê-la de forma pacífica. Estejamos atentos, pacífico, vamos ouvir qualquer opinião que seja, porque isto será muito importante para o processo democrático, começando nesta sala e pode ser, digamos assim, explorado em outros espaços. Agradecia que a sala ficasse serena, calma e analisando a perspectiva do contexto atual. Face o tema debalado, até diria mesmo isso, que é a democracia, eu tenho 3 questões e uma contribuição. Contribuição no sentido de que não há outra fórmula em democracia senão cumprir efetivamente a Constituição. Em Angola pode fazer isto. Não podemos fazer com que aquilo que os outros passaram 40, 50 anos e nós aqui devemos dizer, não, isto é um processo, pode levar 30 anos. Isto é uma autêntica mentira. O que falta é vontade política e a participação efetiva de todos os angolanos neste processo.
As questões que eu coloco é a seguinte: face à evolução da democracia americana, que recomendação deixaria o senhor embaixador para o Estado angolano, sociedade civil e partidos políticos? A segunda questão, acompanhe atentamente, dizia o senhor embaixador, que foram disponibilizados 2 milhões de dólares, dos quais destacam-se a formação de jornalista para a cobertura do processo eleitoral, a formação de observadores e a capacitação das organizações da sociedade civil em poderem acompanhar esse processo. A grande minha interrogação é a seguinte: 92, 2008, os Estados Unidos naturalmente acompanhou o processo e vemos que, até esse dado momento, o próprio processo em si carreta consigo uma série de violações, sobretudo ainda na própria lei das eleições gerais em Angola. E eu colocaria a segunda questão: os Estados Unidos estaria interessado em observar, acompanhar um processo com uma falha desta, que depois do seu resultado pode criar sublevações nesse povo? Essa é a segunda questão. A última questão: sabe-se que os Estados Unidos têm uma excelente relação estratégica, sobretudo no domínio do petróleo, diamante e com maior ênfase em outros setores que pretende explorar para os próximos tempos. Se os Estados Unidos têm essa excelente relação, por que não aconselharia o governo angolano no sentido de fazer o cumprimento dos instrumentos internacionais de direitos humanos, do Pacto de Direito Econômico e de outros instrumentos do qual a Angola naturalmente aderiu para que de facto fosse inserido na nossa Constituição e respeitado pelos povos? E os Estados Unidos absolutamente não apresentam uma posição séria relativamente a este processo. Muito obrigado.